Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal. Olha, trazendo para você aí notícia bombástica, ou pelo menos, talvez aí uma atualização daquela notícia que eventualmente seria bombástica, né? Real Madrid interessado no volante, no volante não, né? Aquele no Mundial ele foi uma espécie de volante ali, né? Jogou um lateral tão fechado ali, agitando os zagueiros, que parecia um volante junto com o Marcos Rocha. Mas eu vou contar para você aqui, aliás, eu não, né? Eu vou deixar alguém da grande imprensa contar para você as atualizações aí do interesse do Real Madrid no Piquerez. Existe o interesse? É o que nós vamos ver. Mas antes, dá o seu positivo para cima, o famoso like. E também comenta aí, avante Piquerez. Se você também acha que ele é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Avante Piquerez. Meu amigo. Vamos ver aí então o que o Jorge Nicola vai falar de Joaco Piquerez. Vamos ver. Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras, super valorizado de longe. Melhor momento da carreira dele, temporada de 58 jogos, 8 gols e mais 7 assistências. Pois bem, muita gente me perguntou, muita gente não, alguns me perguntaram durante a live dessa segunda-feira se tinha alguma negociação do Piquerez com o Real Madrid. Chance nenhuma, nada se falou sobre esse assunto, descartemos. Mas depois que eu fui checar essa história com uma pessoa do Palmeiras, a pessoa descartou o Real Madrid, mas falou que já existiram sondagens do futebol inglês. Essas sondagens algumas semanas atrás. E a Leila, num primeiro momento, falou em 15 milhões de euros. Os representantes, esses empresários do clube inglês, já chegaram logo de cara a 12 milhões de euros. A Leila se preocupou e estipulou um outro valor. Palmeiras só topa abrir conversas pelo Piquerez hoje por 18 milhões de euros, que equivalem a 96 milhões de reais. Piquerez se tornou peça fundamental no time do Abel e só vai sair a partir de tratativas com esse valor. Jogador de 25 anos de idade, contrato até 2025, representado pela Stellar Group, um dos grupos de representantes do futebol mundial de maior penetração no futebol europeu. É possível que pintem propostas pelo Piquerez. Talvez não agora em janeiro, mercado mais fraco, mas em julho. O jogador está super valorizado, não é titular absoluto da seleção uruguaia, mas tem deixado excelente impressão defensiva e ofensiva no Palmeiras. Você viu aí que não tem nada, né? Questão de Real Madrid levar o Piquerez, ainda bem, né? Vai ficar mais um tempo aí, mais por garantir o Palmeiras, você viu aí, já tá tomando as precauções aí para que ele não do nada surpreenda, né? Não seja surpreendido, né, pelo interesse de alguém no Piquerez aí. Meus amigos, tem mais notícias, não tem? Então vamos ver. Tem curtas, né? Porque assim, ontem eu cheguei a ver alguma mídia palmeirense que o Caio Alexandre seria anunciado entre hoje e amanhã. Eu não consegui confirmar isso, ao contrário, eu tenho desmentido disso. De duas formas distintas. A informação que eu recebo do Palmeiras é que o Palmeiras vai contratar um meia e repor eventuais vendas. Então, em princípio, o Palmeiras precisa de mais um meia, se não vender ninguém. O Caio Alexandre é volante, mas digamos que poderia até ser esse meia. Acontece que no Fortaleza, a informação que chega é que o Fortaleza recebeu consulta do Palmeiras, proposta do Palmeiras. No primeiro momento ela não foi aceita e depois houve silêncio. Não não diminuiu esse silêncio, não aumentou o barulho, não voltou a haver conversa nos últimos 3 dias. Essa é a informação que eu recebo do Fortaleza. Então, o Caio Alexandre, que já teve a primeira parcela de compra paga pelo Fortaleza ao Vancouver, a Whitecaps. O Fortaleza espera um contato do Palmeiras para saber se negocia ou não, mas esse contato não houve nos últimos 3 dias. Outra questão é, do lado palmeirense, eu recebo a informação de que continua o interesse no Cauli. Mas o Bahia diz que recebeu apenas a primeira proposta, que recusou, e não recebeu nenhuma outra proposta. A impressão é que o Palmeiras vai contratar um meia e que o meia não vai ser nem o Cauli nem o Maurício. O Palmeiras está trabalhando em silêncio e eu não consegui descobrir qual é o jogador que eles estão tratando. O Bahia não pretende vender o Cauli. O Rogério Ceni não pretende abrir mão de um dos seus melhores jogadores. Então, muito dificilmente o Palmeiras vai contratar o Cauli. Mas provavelmente o Palmeiras está atrás de algum meia
que não é nem o Cauli, nem o Caio Alexandre, e nós vamos ter uma surpresa tipo Bruno Rodrigues. O Palmeiras quer o Maurício, mas não fez proposta. Então, não é... O Bahia quer o Maurício, mas o Internacional diz que não vende. O Corinthians fez proposta por meio do André Cury, do empresário André Cury, mas o Internacional não quer aceitar a proposta pelo Maurício. Então, é difícil. Vamos voltar para o que o Alessandro Barcelos disse para a gente aqui 3 semanas atrás. O Internacional tem uma prioridade: ganhar o Brasileiro de 24. E, para isso, não quer vender jogadores fundamentais. Confiando na informação que eu recebo do Palmeiras, que o Palmeiras só quer jogador, um meia, e repor jogadores de posição que saiam, o Palmeiras só vai atrás de um zagueiro se vender um dos seus zagueiros. Por exemplo, o Luan, que chegou a ter proposta do Krasnodar no ano passado. Senão, não vai atrás de zagueiro. A proposta pelo Rojo não me parece fazer sentido, com todo respeito a quem está apurando outras coisas, por causa disso, né? O Rojo foi expulso no Allianz Parque e não ficou nem vermelho. Pelo fato de que o Palmeiras não está atrás de um zagueiro nesse momento, e porque o Rojo tem 33 anos. E o Palmeiras tem claramente uma política de buscar jogadores mais jovens, que deem retorno financeiro depois. O Cauli é uma exceção. Então, eu não estou descartando que quem está dando informação esteja correto, ok? Segundo o Rafael Reis, é o Jarolé que coloca ele como possível interessado. Todo respeito à apuração de todos os colegas. A minha apuração indica que não. O Palmeiras não vai contratar um zagueiro e, vírgula, não vai contratar um zagueiro de 33 anos. Fala pessoal do De Primeira. Recentemente, São Paulo assinou o seu acordo de naming rights para rebatizar o Morumbi e transformá-lo em Morumbis, né, por 3 anos. Isso reacendeu uma discussão sobre os naming rights dos rivais, né, do Palmeiras e do Corinthians, que têm acordos bastante diferentes, principalmente em matéria de duração. Né, a Allianz e a Neoquímica Arena assinaram contratos de 20 anos, enquanto o Morumbis, está com 3 anos só de contrato. E aí a gente vem falar sobre números, sobre qual contrato é melhor, qual contrato é pior, mas acho que o que mais chama a atenção é o contrato do Palmeiras. Por quê? O contrato do Palmeiras ele foi assinado lá em 2013 por 300 milhões por 20 anos. Né? O mesmo número do Corinthians, porém o Corinthians assinou em 2020. E em 2020, se a gente corrigir esse valor aí pelo IPCA, pela inflação, esse montante de 300 milhões do Palmeiras já chegava a 440 milhões aproximadamente. Então o contrato do Palmeiras, de fato, é o maior nesse momento. Claro que o do Corinthians pode ou não superar isso, dependendo da inflação do país nos próximos anos. Mas acho que o mais importante que a gente revelou no All Sport é que o Palmeiras, apesar de ter esse contrato melhor, o Palmeiras quase não recebeu dinheiro por conta desse naming rights, porque a Allianz fecha esse contrato com a Real Arenas, que é a detentora aí que toca o Allianz Parque desde a sua inauguração, um braço da W Torre. E por contrato, o Palmeiras de fato tinha direito a 5% do montante, né? A gente calcula isso mensalmente, né? Que é pago pela seguradora pelo naming rights do estádio. Então, lá em 2014, quando o estádio começou, teve a sua inauguração, esse valor estava em 15 milhões. Só que o Palmeiras receberia 5% desse valor nos primeiros 5 anos e, de fato, não recebeu, por conta daquela briga que a gente já conhece, né, o litígio entre W Torre e Palmeiras, entre Real Arena, /W Torre e Palmeiras, e que a W Torre não tem repassado a maioria das receitas, ou se não todas as receitas ao Palmeiras desde 2015, né? Isso está na justiça, o Palmeiras está processando a W Torre, que também enxerga de uma outra maneira, vê dívidas do lado do Palmeiras e preferia que fosse, pleiteia que fosse feita uma conta final para aí sim ter esse pagamento. Né? A gente até procurou a W Torre, que falou com a gente, mas a W Torre prefere não entrar em detalhes de um processo que está na justiça, né? Mas de qualquer forma está lá o posicionamento também da W Torre. Mas o que acontece? O Palmeiras recebeu, desde a inauguração do seu estádio, menos de 500 mil reais. E desse valor deveria ter sido aí 15 deixa eu até pegar o número exato aqui, 15,2 milhões.
durante aí, desde a da inauguração do estádio. O Palmeiras recebeu, dos primeiros 8 meses após a inauguração no final de 2014, o Palmeiras recebeu em 7 meses. E depois disso, nunca mais recebeu. Desde junho de 2015, o Palmeiras não recebe o repasse do naming rights. Isso seria 5%, o Palmeiras receberia 5% dos primeiros 5 anos, e de 5, dali em diante, até 10 anos, o Palmeiras tem direito a 10% desse montante. Em novembro do ano que vem, a porcentagem passa para 15%. Então, somando todos esses valores que a W Torre deveria pagar ao Palmeiras, são os 15,2 milhões mais os 437. São 15,6, quase 15,7 milhões. Mas o Palmeiras recebeu desse montante só 437 mil aproximadamente. Então aí o Palmeiras tem o maior acordo, mas é talvez o que menos tenha recebido. A gente sabe que a Neoquímica Arena, o valor vai direto para a Caixa, mas é de fato muito marcante o Palmeiras ter um acordo tão bom, com valores tão altos, e receber só 437 mil durante todo esse período. Volto com vocês. Tá aí a informação, PVC, do Éder Traschini sobre o quanto se projetava e o quanto entrou no caixa. Mas a questão aí não é o contrato. O Palmeiras recebe... Palmeiras não. O contrato da Allianz com o Allianz Parque paga anualmente 27 milhões de reais. Isso está claro. O contrato é muito bom e é pioneiro entre os naming rights nos estádios de São Paulo. O contrato é tão bom quanto o contrato do Morumbi, levando em conta que o São Paulo vai receber em torno de 25 milhões de reais, fala-se até 30 milhões de reais. A questão aqui não é o contrato. A questão aqui é o litígio, que a W Torre diz que não paga ao Palmeiras enquanto estiver em andamento a arbitragem. E o Palmeiras, neste ano, tomou algumas providências, como ir à polícia para contestar o não pagamento da W Torre. Então, o problema nesse caso não é o contrato da Allianz com os naming rights do Allianz Parque. A W Torre tem, sob contrato, o direito de superfície e recebe 95% do dinheiro. O problema está na W Torre não repassar ao Palmeiras, entendendo que não repassa porque a arbitragem não terminou, e o Palmeiras entendendo que o que não está sob a arbitragem deveria ser repassado do mesmo jeito. É aqui que está o problema. O contrato é bom. O que eu disse foi que, num ano que começou com as duas diretorias apertando as mãos e jurando amizade, terminar o ano sem um telefonema não é a melhor solução. Como eu disse ontem, ninguém está aqui apostando em história da carochinha. Ninguém aqui está dizendo que futebol tem que ser um campeonato de freiras. Eu disse exatamente isso ontem. Agora, o ano começou com as duas diretorias trocando afagos e terminou de outro jeito. Então, eu acho que podia ter dado um telefonema e dito, cara, estou entrando no negócio que o jogador está sendo oferecido. Mas você não precisa concordar. Até 31 de dezembro, o Caio Paulista tem contrato com o São Paulo, não pode ser anunciado por outro clube. Então, provavelmente, no dia 2, o Caio Paulista vai ser anunciado como jogador do Palmeiras. E eu acho um reforço que vai compor o grupo, mostrei na prancheta, mas ele é um jogador comum. Não é muito barulho por pouco. É só isso. Não quer dizer que ele não possa fazer sucesso no Palmeiras. Pode. Aliás, um detalhe que é importante a gente perceber, talvez nem todo mundo tenha percebido. Depois da final da Copa do Brasil, o Caio Paulista caiu de produção muito no São Paulo. Acho que ele chega para ser reserva, mas para jogar em várias posições. Ele pode jogar de lateral esquerdo em linha de 4, ele pode jogar de ala esquerdo com 3 zagueiros, ele pode jogar de ponta esquerda com 4-2-3-1, ele pode jogar de segundo atacante na função do Breno Lopes no 3-4-1-2, como terminou o Palmeiras campeão brasileiro. Então, ele tem versatilidade, ele pode jogar até de centroavante. É por isso que o Abel quer contar com o Caio Paulista, porque ele tem polivalência, ele exerce muitas funções, diferentemente do Arthur, que incomodou o Abel por dizer que não queria jogar como meia. Deve ser fechada a negociação com o Zenit, não está sacramentada ainda, mas estava em andamento.
Vamos ver se o Palmeiras anuncia nos próximos dias ou no comecinho de janeiro. Mas ele foi terceiro artilheiro do time no ano, né? Ele teve importância em vários momentos da temporada, depois caiu de produção. E aquilo que eu falo, assim, o Abel gosta de ter jogadores que exercem funções diferentes. O Arthur foi ponta. No melhor momento dele no Palmeiras, ele foi ponta direita, de puxar para dentro e finalizar. Mas depois, muitas vezes com o Mike, o Abel atacando joga 3-2-5, empurra a última linha de 5. E o Arthur dava amplitude pelo lado direito, dava largura para o campo pelo lado direito. No segundo semestre, o Abel pediu para o Arthur vir um pouco para dentro e usou amplitude com o Mike, muitas vezes com o Mike. E esse papel de homem por dentro, vou mostrar aqui, ó. Mostrei ontem, mas não custa nada. Olha lá. Aqui você tem. O Arthur fazia esse papel, tá? 4-2-3-1 defendendo. E aí você tinha o Gabriel Menino entrando por aqui, o Veiga vem por aqui, Rony, Dudu. Tá. Ou então você faz Gabriel Menino aqui, Veiga, Rony, Dudu, Piquerez. Com o passar do tempo, muitas vezes o Abel fez diferente. Ele fez o Dudu da amplitude por aqui, Veiga, Rony, Arthur, e aqui passava o Mike. Então o Arthur vinha jogar no ataque mais por dentro. E foi isso que o Arthur disse. Eu não gosto de jogar aqui. Eu prefiro jogar aqui. E o Abel falou, mas nesse momento eu preciso de você aqui. E aí o Abel não gostou de saber que o Arthur não estava disposto a exercer esta função quando o time precisava. Ele pode ter o Bruno Rodrigues como ponta, ele pode começar o ano como começou, como terminou, ou seja, com Breno Lopes e Hendrick. Ele pode começar o ano com Bruno Rodrigues e Hendrick. Ele pode começar o ano com... Pode até ser com o Caio Paulista, mas acho difícil o Caio Paulista ocupar prioritariamente essa função. Ele chega como reserva da lateral esquerda, em primeira análise. Mas ele pode... Acho que ele começa como reserva mesmo sem Dudu e com a tendência de o Palmeiras não liberar o Hendrick para o pré-olímpico. O Palmeiras contratou mais jogadores em dezembro do que no ano inteiro de 23. Em dezembro, mais do que no ano inteiro. Vamos pensar assim, não é dezembro, porque o novembro também está. O Palmeiras contratou mais para 2024 já do que contratou para 2023 o ano inteiro. Mais bem colocado assim. O Palmeiras em 2023 contratou Arthur e Richard Rios. E o Palmeiras foi muito cobrado por isso. Foi muito cobrado por isso, mas terminou campeão brasileiro, campeão paulista e campeão da Supercopa. Embora uma estratégia que foi muito criticada por não ter uma reposição à altura, talvez, do Dudu, e o Abel teve que se virar para achar a solução. Assim, eu não gosto dessa mania que a gente tem, dessa mania. Eu acho que a gente tem uma tentação de reforçar dinheiro de empresário. Quem precisa das negociações de janeiro e dezembro são os empresários. O clube precisa reforçar as posições carentes e, eventualmente, fazer o movimento de mexer o doce, acabar com acomodações. Eu já contei a história do meu avô, né, algumas vezes aqui. Meu avô passava pela sala, me via deitado, destruindo o jornal, procurando negociações, e meu avô português dizia assim: "Que é que tu estás a olhar aí, opá? Não estás a perceber que daqui a 3 meses estão todos na mesma?" Então, assim, o Palmeiras fez em 2023 a mesma coisa que fez em 1973. Foi campeão brasileiro no ano em que contratou só 2 jogadores. Em 73, o ano inteiro, o Palmeiras contratou Milton e Manfrini. E nenhum dos dois foi titular. Em 2023, o Palmeiras contratou Arthur e Richard Rios. E só um foi titular. Um em cada momento. 50 anos depois. 50 anos. E ganhou o brasileiro. Foi bicampeão brasileiro igual a 73. Agora o Palmeiras entende que precisa renovar o seu time e contratar alguns jogadores. Então, o Palmeiras já contratou para 2024 mais do que contratou para 2023 o ano inteiro. Em 2023, contratou Richard Rios e Arthur. Para 2024, contratou Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista.
Contratou mais para 2024 do que para 2023 o ano inteiro. O Palmeiras agora quer um meia. Um meia. Que não é para ser titular no lugar do Rafael Veiga, mas é para ser uma opção ao Rafael Veiga e, eventualmente, jogar junto com o Veiga em outra função. Então, o nome do Maurício combina com isto. O nome tentado primeiro era o Cauli. No Fortaleza, o Caio Alexandre é volante. O Caio Alexandre não é meia. Mas o Abel pode achar que ele pode adiantar o Caio Alexandre. No Fortaleza, a informação é que o Palmeiras está silencioso demais para quem tem interesse no jogador. Então, o entendimento no Fortaleza é de que o Palmeiras demonstrou o interesse, mas que o negócio está frio. Vamos entender os próximos passos. Talvez o Palmeiras continue no Cauli ou vá no Maurício. Mas o Palmeiras quer agora, depois dos 3 contratados, um meia. Vai contratar só mais esse meia, exceto se vender alguém. Prioridade do Palmeiras é não vender nenhum titular. Aí pergunto, o Luan é titular? Não, mas pode vir a ser, né? Se tiver uma proposta pelo Luan, pode ser que seja vendido. O que o Palmeiras está dizendo é que não vai vender a sua espinha dorsal. O Everton, Marcos Rocha, Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Dudu, Rony. Esses jogadores não serão. Esse não tem como fazer, porque já está vendido. Mas ele fica no primeiro semestre. Esses jogadores não serão vendidos. Não significa que o Palmeiras não possa vender um jogador que tenha proposta e que se entenda que não é um titular. O Gabriel Menino hoje é titular. Falou-se do interesse do América do México. O Luan é titular. A ideia é manter o elenco, não é vender nenhum titular. Mas então, só para arredondar, o Palmeiras quer um meia e jogadores eventuais para posições que fiquem abertos se vender alguém. Então, o Palmeiras não vai contratar um zagueiro se não vender o Luan. O Palmeiras não vai contratar um centroavante, por enquanto, porque entende que tem o Henrique e o Bruno Rodrigues. E até o Caio Paulista. Ainda tem o menino, o Luigi, que está subindo da base. Então, é esse o retrato do Palmeiras. Eu não tenho confirmação do interesse do Maurício, mas pode ser o Maurício, já que o Cauli não andou. Informação do Internacional. O Palmeiras não fez proposta pelo Maurício. O interesse pode continuar no Cauli. A questão, o Cauli é esse perfil, mas é caro. Embora o Cauli tenha 28 anos já. Pode ser outro tipo de jogador. Mas vai ser um tipo de jogador que vai custar em torno de 4 milhões. Não vai ser um jogador de 8 milhões. Não vai ser um jogador de 10 milhões de euros. Vai ser um jogador prioritariamente da faixa dos 24 aos 26 anos. Então já descarta, por exemplo, um Everton Ribeiro. Descarta o Everton Ribeiro. Mas o Cauli tem 28 e é um jogador que o Palmeiras entendeu o Abel queria. Pode ter uma exceção. Como não tem proposta pelo Maurício, segundo eu ouvi agora do Internacional, é provável que o nome continue sendo do Cauli. O Palmeiras não desistiu do Cauli. Ele tenta negociar o Cauli. A dificuldade é convencer o Bahia a negociar. Galera, pois é. As últimas do mercado da bola aí. E o Caio Alexandre deve em breve estar também sendo pauta aí das notícias sobre o mercado da bola no Verdão, assim como o Caio Paulista, ex-fluminense, que tem atuado em 2023 no São Paulo e tá pulando o muro aí para jogar do lado verde. Na verdade, vai jogar aí no Verdão e com certeza faturar alguns títulos, inclusive vai ter treta, né? Porque primeiro jogo, se ele fechar rapidão com o Palmeiras, primeiro jogo dele de cara, certamente será aí a Supercopa do Brasil, contra justamente o São Paulo. O pessoal tá brincando na internet aí, não sou eu que tô dizendo. Brincadeiras da internet.
que é o Dodeca versus Dondoca. O pessoal é sacana, né? O pessoal é brincadeira maldosa, né? Mas vou te falar uma coisa, hein? Isso aí vai dar uma treta, esse jogo aí. O que ele vai ser vaiado no tanto de bem. Que ele vai ser vaiado. Mas se ele ficar, vai ser vaiado do mesmo jeito. Essa é a má notícia pra ele. Se ele sair, vai ser vaiado. Se ele ficar, vai ser vaiado também. Só de ter dado esse tumulto aí, ele vai ser vaiado. Então é melhor ele sair logo, entendeu? Sai logo, se resolve logo. Melhor do que ficar enrolando aí, meu irmão. Gente, até o próximo vídeo. Avante palestra. Ó.